Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre a questão da oração e que a oração é uma questão de sobrevivência. Eu quero dar 4 testemunhos também que eu tive acerca da oração, que vão de encontro a esses 4 tópicos ou 4 motivos pelos quais nós não podemos parar e nem deixar de orar. Obviamente que existem muitos motivos pelos quais nós não devemos parar de orar. Mas eu quero estar aqui com 4 exemplos que eu experimentei, pelos quais nós não devemos desanimar, nem desprezar o poder da oração, amém? Mas antes eu quero dizer para vocês que eu estou começando agora também a gravar vídeos assim, olhando, né, diretamente para o celular, não tinha esse costume, então os vídeos anteriores ficaram um pouco robóticos, mas é porque eu estou começando ainda a me soltar, né, e aprender a gravar olhando, de frente para a câmera. Peço perdão para vocês, mas à medida que a gente vai, né, fazendo, as coisas vão ficando mais naturais. E, vamos começar agora, eu vou deixar por último a questão ali dos testemunhos acerca da oração que eu tive, né, e eu quero basear o que eu vou trazer para vocês, compartilhar com vocês, a palavra que se encontra na Epístola de Tiago, capítulo de número 5, verso 17, que diz: 17 em diante. Elias era tão humano quanto nós, e entretanto, quando orou fervorosamente para que não chovesse, não choveu durante 3 anos e meio. Depois ele orou de novo, desta vez para que chovesse, e a chuva desceu e a terra produziu seus frutos. Amém? Então aqui Tiago ele está exortando os irmãos a orarem, e ele está falando que ele está citando, né, o exemplo de um profeta, de um dos grandes profetas, que foi, no caso, Elias. Ele cita o exemplo de quando Elias, né, sentencia, lança uma sentença através de uma declaração profética e de uma oração sobre o reino de Israel, que era governado por Acabe e Jezabel, um governo corrupto. Ele diz, né, que segundo a minha palavra não vai chover. E a terra realmente fica seca por causa da oração de Elias. E depois, ele novamente ora e declara que a chuva, ele ora, na verdade, fervorosamente, pede para Deus para que volte a chover, e Deus atende a oração dele e chove. Porém, aqui Tiago ele está destacando algo que os irmãos tinham que ter em mente, de que Elias era tão humano quanto nós. Em algumas versões diz que ele era sujeito às mesmas paixões que nós, e o que Tiago quer dizer com isso é que a oração de Elias foi atendida, e que ele era sujeito às mesmas falhas que nós. E ele, por ter esse exemplo, ele nos deixa esse exemplo de que nós, muitas das vezes, olhamos para as nossas falhas, para as nossas debilidades, pecados, paixões da nossa carne, e pensamos que por isso Deus não vai nos responder. Mas Tiago está estimulando os irmãos a orar, a reconhecer que hoje nós estamos em Cristo. Elias era profeta, estava cheio do Espírito Santo de Deus, e hoje, por causa de Jesus, nós estamos cheios do Espírito Santo de Deus, estamos reconciliados com Deus, e isso nos capacita a ter nossas orações respondidas. Então, muitas das vezes quando nós queremos orar, pedir, clamar, nos relacionar com Deus através da oração, o inimigo tenta lançar seus dardos sobre nós para nos desmotivar e retirar de nós a fé e a certeza de que nossas orações serão respondidas, serão atendidas. Mas o Tiago quer combater isso falando para os irmãos: olha, Elias era como nós, um ser humano, e na sua fraqueza, mesmo no meio da sua debilidade, Deus respondeu à oração dele. E muitas vezes as pessoas, ao verem, né, essa passagem, lerem essa passagem, pensam que Elias, quando ele diz, né, que sobre a minha palavra, debaixo da minha palavra não vai chover, as pessoas às vezes se esquecem de que Elias ele disse realmente isso, mas Deus também atendeu a oração dele, porque ele orou em cima da palavra de Deus. Sabe por quê? Porque na lei, Deus diz que quando Israel
se desviasse dos caminhos do Senhor, se prostrasse diante de outros deuses, se esquecesse do Senhor, o próprio Deus enviaria inimigos contra Israel. O próprio Deus iria secar a terra de Israel, não enviando chuva, enviaria pragas, gafanhotos e tudo mais. Então Elias, ele sim lançou um decreto segundo sua própria palavra, mas sim também um decreto baseado na palavra de Deus. Então hoje, quando nós vamos orar e nos relacionar com Deus, nós temos a palavra de Deus para nos guiar, nós temos a palavra de Deus que Deus nos deixou, onde Ele revela a vontade dEle para nossas vidas, e nós podemos concentrar a nossa oração direcionados e guiados pela palavra de Deus. Amém? Então, separei aqui alguns breves tópicos para a gente conversar, onde o primeiro tópico, né, e depois eu parto para os testemunhos, e o primeiro tópico aqui, a oração é uma questão de sobrevivência. A oração é uma questão de sobrevivência tanto e espiritual, obviamente, mas também de uma questão física, emocional. É através da oração que nós nos conectamos com Deus, que nós derramamos o nosso coração em clamor diante de Deus. Uma oração fervorosa é um clamor, onde nós nos derramamos completamente de corpo e alma diante de Deus. Você pode ver Davi, quando ele ora clamando a Deus para que o filho dele com Batseba não morra, ele estava lançando um clamor. Ele estava com o rosto no pó, clamando a Deus, pedindo perdão, mas o juízo já estava decretado. Porém, ele fez o certo e o que devemos fazer. Ele foi diante de Deus em uma oração, porque era uma questão de sobrevivência também, do filho dele, mas também do reinado dele, mas também da vida espiritual dele, porque ele não queria perder o Espírito Santo de Deus, nem a comunhão com Deus. A oração é uma questão de sobrevivência, porque é através dela que somos avivados, é através dela que a nossa vida com Deus é fortalecida. Então não despreze a sua vida de oração. Nessa correria que estamos no dia de hoje, os dias de hoje, tudo que o diabo quer é nos paralisar, para que nós não venhamos orar, para que nós venhamos nos envolver com as coisas dessa vida e não venhamos dar tempo para Deus. Diante das correrias do dia a dia, muitas das vezes, a impressão que o diabo quer colocar na nossa mente é que dedicar um tempo para oração é perda de tempo. Porque aí nós pensamos, ah não, eu posso orar enquanto eu estou trabalhando, eu posso orar enquanto vou para o trabalho, eu posso orar quando estou tomando banho. Claro que isso tudo é verdade, porém o que Deus quer é um tempo de qualidade para com Ele, onde nós vamos para o nosso quarto, dobramos o nosso joelho, buscamos a presença dEle, nos relacionamos com Ele e derramamos o nosso coração diante dEle, conforme diz se eu não me engano, em Timóteo, onde Paulo diz, né, que nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma, mas antes nós devemos derramar, através de súplicas, de oração, todas as nossas ansiedades diante de Deus. E então a paz de Cristo, que excede todo entendimento, vai guardar os nossos corações. Ou seja, é a questão da sobrevivência. A ansiedade, ela quer nos remover da presença de Deus, nos deixar presos na correria do dia a dia e nos deixar longe da paz de Cristo. Mas quando nós derramamos todas as nossas ansiedades diante de Deus, a cura, que é a paz de Deus, vem sobre nós. Então, é isso que o diabo quer, nos afastar da presença de Deus. Então, a oração é uma questão de sobrevivência. A oração também é o relacionamento com Deus, onde nós falamos e ouvimos. Deus fala conosco de diversas formas. No vídeo anterior eu já falei, eu não me aprofundei, mas citei algumas formas pelas quais o Espírito Santo fala conosco. E através da oração nós ficamos sensíveis para desenvolver esse relacionamento com Deus e receber direções de Deus, onde Deus vai falar, faça isso, não faça aquilo, sim, não, agora não, futuramente eu respondo. Muitas vezes Deus não vai responder nada, e isso tudo, esse tato é desenvolvido através da oração. A oração nos dá poder para vencer as tentações, nos dá poder para viver uma vida com Deus, nos dá poder para repreender os espíritos malignos, vencer uma batalha espiritual, nos dá poder para diversas coisas que nós precisamos nessa vida cristã a qual Deus nos destinou. E a oração nos cura. Eu citei a questão da paz, que excede todo entendimento, que cura e nos tira toda ansiedade, mas ela também nos cura emocionalmente, fisicamente, em qualquer área de nossas vidas. Através de uma intercessão, outras pessoas são curadas em vários setores. E esses são apenas 4 coisas, tópicos, pelos quais nós não devemos
parar de orar. A oração é uma questão de sobrevivência. Se você deixar de orar, você vai morrer espiritualmente. E na oração nós desenvolvemos nosso relacionamento com Deus, onde nós falamos com Deus e ouvimos Deus. A oração nos dá poder para viver a vida cristã, para batalhar espiritualmente, dentre outras coisas. E a oração nos cura emocionalmente, fisicamente, em diversas áreas e setores e fatores. Então não deixe de orar. Eu sei que você pode estar passando por uma luta ferrenha, onde você está sendo desestimulado a parar de orar, a parar de clamar, você não está vendo às vezes resultados, mas isso faz parte da luta, isso faz parte da batalha. Não pare de orar, não pare de clamar, porque há poder na oração, há poder no relacionamento com Deus. A oração é uma questão de sobrevivência, não é um rito religioso onde você dobra os seus joelhos e fica repetindo palavras, jogando palavras ao vento, mas é um momento de relacionamento com Deus, onde você se relaciona com o sobrenatural, onde você vive o sobrenatural, onde você vê o sobrenatural. A oração, ela é isso, é um contato, um relacionamento com Deus, onde nos entregamos a Deus, onde nos rendemos a Deus, mas também onde recebemos de Deus. E agora eu quero entrar na questão, né, dos testemunhos, onde eu quero compartilhar 4 testemunhos, sendo que o último testemunho foi uma confirmação de Deus que eu recebi, se eu não me engano, anteontem, para poder trazer essa palavra aqui para vocês, porque eu estava meio que enrolando, né. E quando eu entro na questão dos testemunhos, né, eu já quero dizer que isso aqui não é questão de ser super crente, porque como eu já comecei, né, trazendo a palavra ali acerca de Tiago, Tiago era sujeito às mesmas paixões que nós. Tiago não, Elias, sujeito aos mesmos defeitos que nós, às mesmas falhas que nós. E quando nós falamos sobre comunhão com Deus, com o Espírito Santo, oração, ver o sobrenatural, muitas das vezes se criou essa ideia, né, de um super crente, alguém super elevado. Mas não, né? Deus, ele conversa conosco, ele habita em nós, apesar das nossas limitações e fraquezas. É o que Paulo fala, que nós somos vaso de barro, apesar de ser o vaso que tem o menor valor em comparação com vasos de ouro, mas o vaso de barro tem aquela questão de que quando ele quebra, ele pode ser reconstruído, ele permite que o oleiro o molde novamente. Então, mesmo e mesmo que sejamos imperfeitos como um vaso de barro, Deus escolheu colocar a sua glória em vasos de barro, vasos que se permitem ser moldados, trabalhados, corrigidos, porque vasos que precisam ser trabalhados, moldados, corrigidos não são perfeitos, e Deus escolheu isso. Então, enquanto eu compartilho esse testemunho, não, eu posso e vou expor minhas falhas, porque eu não sou um super crente, eu não sou melhor do que você, eu não sou um santarrão, eu não sou alguém especial. Pelo contrário, né, tudo isso nós passamos, Deus nos dá essas experiências para que possamos compartilhar com vocês, para que vocês também venham ter as suas experiências. E você, que teve já experiências com Deus através da oração, deixa aí nos comentários, para que os nossos irmãos também se alimentem através, né, e que tenham esperança através dos relatos de vocês. Então, primeiro testemunho que eu quero dar, em se tratando da questão da sobrevivência, é que eu já falei em alguns vídeos anteriores, né, sobre minha luta com a depressão, ansiedade e tudo mais, né, e Deus me impediu aí de tirar minha vida, mas há um tempo atrás eu tinha ido levar minha esposa no trabalho, e eu estava voltando para casa e comecei a ter uma crise depressiva enquanto eu estava no trânsito, né, eu comecei a sentir uma tristeza enorme e eu comecei a chorar dentro do carro e uma vontade de, né, então, né, nós temos isso, nós somos falhos, a nossa carne, né, tem essas imperfeições, a depressão é uma doença, e nós temos que saber distinguir, e vai cair dentro da questão da oração. Quando a tristeza ela vem de um fator espiritual, quando ela vem de um fator físico, e tudo isso Deus vai nos direcionar. Mas nesse caso, enquanto eu dirigia, eu estava ali clamando, pedindo direção para Deus, né, Deus e tudo mais, e aquela crise, e aquela tristeza. E a única coisa que eu senti foi de chegar correndo em casa, voltar correndo para casa, fechar a porta do meu quarto e orar.
E foi o que eu fiz, eu cheguei em casa, fechei a porta do meu quarto, vim, orei, me derramei na presença de Deus, e eu senti vida. Eu senti a vida de Deus entrando em mim, e aquela dor, aquela tristeza foi embora enquanto eu estava orando. Eu me derramei. E foi ali que surgiu praticamente essa frase na minha cabeça, né, que a oração é uma questão de sobrevivência, durante uma crise depressiva, onde eu estava querendo, eh, enfim, dar fim àquela dor. Você que teve depressão, você sabe como é, mas foi naquele momento onde eu voltei para casa e eu me derramei na presença de Deus, onde a vida de Deus, o poder de Deus veio e me deu alívio. A oração de Deus a oração é uma questão de sobrevivência, cura, sobrevivência. O segundo testemunho é relacionado à questão da batalha espiritual. Eu me lembro que e agora sim, né, eu me lembro que outra vez eu estava sentindo, não, comecei a sentir uma tristeza, porque o diabo ele conhece as nossas fraquezas, uma tristeza muito grande, eu pensando: "Bah, outra crise depressiva, outra crise depressiva". E eu me lembro que eu estava ouvindo uma ministração, meu irmão falou, né, sobre repreender o espírito de inveja e tudo mais. E nós temos que estar ligados nessas chaves, palavras-chaves que o Espírito Santo, né, nos direciona, nos entrega para entendermos o que ele quer comunicar conosco. E isso tudo vem através da comunhão com Deus, né. Mas o que acontece? E enquanto eu ouvia aquela palavra, eu pensei assim: "Ah, espírito de inveja, oração", né, na minha mente, né. Porque muitas vezes nós, ouvimos tantas palavras, algumas palavras se repetem, nós levamos elas como chavão, como um jargão, e esquecemos que existe uma verdade atrás daquilo, né. Porque muitas das vezes as palavras são ditas de forma, não pejorativa, não é essa palavra, mas de maneira vazia, né. Muitas vezes se usam palavras de forma vazia. E essa palavra: "Repreenda o espírito da inveja", para mim soou assim, como um jargão, como algo vazio. E no meu momento de oração, enquanto eu estava orando com, né, clamando a Deus, me relacionando com Deus, pedindo pela presença do Senhor, aquele momento de comunhão, me veio essa frase na cabeça, né, onde eu estava sentindo aquela tristeza: "Repreenda o espírito de inveja". E aí, né, né, se Deus está falando, né, vamos testar. E durante a oração eu repreendi o espírito de inveja e aquela tristeza foi embora na hora. Ou seja, eu estava em uma batalha espiritual e a direção veio durante a oração houve a batalha espiritual. Então na oração nós nos relacionamos com Deus, é uma questão de sobrevivência, nós ouvimos Deus, recebemos direção de Deus, nos derramamos diante de Deus, mas também nós batalhamos espiritualmente. Durante a oração, nós também entramos em batalhas espirituais. E isso é algo real, isso é algo verdadeiro, o mundo espiritual não é brincadeira, ele existe, e eu posso citar inúmeros outros exemplos desse tipo para vocês, mas eu vou citar esse porque foi o que Deus me direcionou para compartilhar. O terceiro é a questão da provisão, né. O que acontece, eu às vezes, faço corridas, né, de Uber para poder ajudar aqui a pagar o meu carro, e eu me lembro que Deus estava me direcionando a focar a parte da manhã para buscar a presença dele, para ter um momento de devocional e desenvolver um relacionamento com ele. E eu me lembro que um dia, esse foi até tema de um outro vídeo passado, onde o título do vídeo é "Não troque o que é importante por aquilo que é urgente". Vou tentar deixar o card aí para vocês acompanharem, onde eu detalho mais sobre essa experiência, mas eu me lembro que eu estava indo, pra resumir, trabalhar, e quer dizer, eu fui levar minha esposa para trabalhar de manhã, estava chovendo e eu pensei, eu falei: "Ah não, quer saber, eu vou pegar e vou voltar para casa e não vou voltar para casa, eu vou fazer algumas corridas agora de manhã para mim poder aproveitar o horário da manhã e da chuva para fazer algumas corridas". Mas aí, né, Deus falou comigo que não era para mim trocar o que é importante, mas pelo que é urgente, que era para mim voltar para casa e fazer o que Ele falou, que era me relacionar com Ele, ter um momento de comunhão com Ele, porque isso é o que é importante. O que é urgente, Ele vai fazer, o que é urgente, Ele vai
desenvolver. Ele abre porta onde não tem porta, ele abre caminhos no deserto, caminhos onde não tem caminhos, e falar isso é fácil, mas Deus nos chamou para viver isso. Então eu comecei, a partir desse momento, criar esse costume de manhã dedicar o meu tempo para Deus, obedecendo uma direção de Deus. E essa semana o que acontece? Eu estava no meu quarto orando de manhã, buscando a presença de Deus, e eu pensei comigo mesmo, eu falei: "Não, né, eu vou pegar e vou hoje eu vou sair para fazer umas corridas, né, hoje eu saio para fazer umas corridas". Mas aí, enquanto eu estava em oração, Deus me falou: "Não, hoje você vai ficar em casa e vai fazer outra coisa". Eu trabalho também, né, com edições de vídeo e tudo mais, e Deus me falou: "Hoje você vai ficar em casa, tu vai fazer isso, 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 isso". E na minha mente, né, eu: "Ai meu Deus, mas eu tenho conta pra pagar, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo". E Deus falou que não. E enquanto eu estava orando, neste momento Deus me direcionou a profetizar sobre questões financeiras, abertura de portas, de caminhos, novo tempo. E enquanto eu estava fazendo isso, meu celular tocou. Chegou uma mensagem para mim, meu irmão, que eu já não tinha contato com ele desde o ano passado, entrou em contato comigo, e me perguntando, na verdade, se eu não poderia configurar o canal dele do YouTube e ajudar ele com outras coisas relacionadas à internet. E e o valor que eu faria nas corridas, eu consegui, para aquele dia e depois também posteriormente no dia seguinte, ou seja, Deus me enviou a provisão enquanto eu estava orando, obedecendo uma direção dele, de dedicar o meu tempo para relacionamento, para comunhão, para desenvolvimento espiritual. Então você que está aí nessa correria louca que o mundo nos oferece, né, e nos empurra, muitas vezes nós não conseguimos dar um tempo para Deus, nem 15 minutos às vezes as pessoas estão conseguindo dar, né, porque a gente pensa: "Ah não, esse tempo que eu podia estar orando, eu podia estar fazendo isso, aquilo, eu posso estar orando enquanto estou trabalhando, enquanto isso, enquanto aquilo", mas não faça isso. Faça o que Deus está colocando no seu coração. Se Deus te diz: "Não vai para aquele lugar", não interessa, não vá. Se Deus diz: "Separa um tempo para me buscar", separa esse tempo para buscar a Deus, porque Deus é Deus de provisão, é um Deus que abre portas que estão fechadas, abre caminhos onde não tem caminhos, fontes no deserto, ele abre o mar, ele faz, irmãos, ele faz o que é necessário, é um Deus de provisão. E durante a oração também, né, Deus, enquanto você está orando, gera providência. Você pode ver que Jesus deu graças no deserto e os pães se multiplicaram. Após pedir para Deus, né, e clamar, na verdade, e agradecer, durante ali um momento de oração, o pão se multiplicou. Então, durante a oração, Deus está gerando para você a providência e socorro que você precisa, amém? E por último, a oração nos dá livramento, e foi a partir desse último testemunho que Deus confirmou para que eu trouxesse essa palavra para vocês, porque se eu não me engano anteontem, me levantei para levar novamente minha esposa no trabalho, foi ontem, e enquanto eu me levantava, né, eu já ia me levantar rapidamente para poder me vestir, mas Deus falou: "Opa, né, vamos orar aí, né, vamos conversar". E enquanto eu estava orando, me veio aquele insight de Deus: "Ore por livramento, né, pela proteção por esse caminho". E eu, na minha mente humana falha, eu pensei: "Ah não, Deus, poxa, ah não, né, hoje é sábado de manhã, 6 horas, o trânsito tá tranquilo, não vai acontecer absolutamente nada daqui até o trabalho, tem pouco movimento". Se fosse durante a semana, eu até oraria, mas agora durante a semana, durante o final de semana, no sábado de manhã, 6 horas, quase não vai ter movimento. Mas ao mesmo tempo eu me corrigi, orei, pedi para Deus: "Senhor, me guarda no caminho para o trabalho, me leva em segurança, me traz em segurança e dê tudo certo em nome de Jesus". Tudo bem, entrei dentro do meu carro com a minha esposa, e eu sou uma pessoa que muitas das vezes no trânsito tem que me corrigir, porque eu sou muito ansioso, mas desta vez eu estava bem tranquilo, de manhã, dirigindo tranquilo, cheguei em uma rotatória, a minha esposa: "Olha o homem, olha o homem, olha o homem, cuidado, cuidado". E eu quase atropelei um ciclista, porque o carro que eu tenho,
as bases laterais dele, as colunas laterais, elas são muito grossas, então muitas das vezes alguma coisa acaba passando desapercebido porque existe um ponto cego. Mas eu não vi aquele homem. Eu me lembro de parar o carro na rotatória, olhei para a esquerda, olhei para a direita, segui e eu quase atropelei um ciclista. Entrei na estrada, glorifiquei a Deus e logo eu entendi o porquê Deus tinha me falado para orar. Deus preservou a minha vida e preservou a vida de outra pessoa. Eu poderia ali ter causado um acidente, eu poderia ter causado, né, algo grave, mas Deus me deu um livramento. E talvez você diga: "Ah não, Francisco, isso daí não tem nada a ver". Fui, deixei minha esposa no trabalho, enquanto eu estou voltando, eu clico numa palavra no YouTube para ouvir, que eu gosto de às vezes ouvir uma pregação enquanto estou dirigindo, um louvor. E a primeira coisa que o rapaz disse, que o pregador disse enquanto ele estava, começando a mensagem, não tinha nem 10 segundos de mensagem, é que Deus nos guarda, inclusive enquanto estamos em viagem ou dirigindo um carro. Deus nos guarda em viagem e quando estamos dirigindo um carro. Então, irmãos, né, quando isso tudo aconteceu, eu falei: "Não, eu tenho que gravar esse vídeo sobre a oração, eu tenho que compartilhar isso, porque é isso que Deus quer que eu fale, é isso que Deus quer que eu diga". Então, durante a oração, você está recebendo livramentos de Deus. Durante a oração, você está recebendo livramentos de Deus. Então, para terminar, né, a oração, ela é uma questão de sobrevivência, nos dá poder, gera cura, gera livramento, gera provisão, e o mais importante, que isso tudo nos é dado por Deus, porque Ele é bom, é devido à sua misericórdia, devido à sua graça, mas a oração, o principal dela é relacionamento com Deus, relacionamento com Deus. E as demais coisas Deus vai gerando na minha vida e gerando na sua vida. Por isso, não despreze o poder da oração. A oração é uma questão de sobrevivência, e por falta de oração, muitos estão mortos, muitos estão morrendo, muitos estão fracos. A igreja, se você olhar com olhos, né, espirituais, você vai ver como está feia a situação, porque a igreja hoje parece que ela quer andar e fazer as coisas com o seu próprio braço, com a sua própria força, e se esquece que quando oramos e buscamos a Deus, nós temos que deixar Deus trabalhar, nós temos que deixar Deus fazer. Muitas vezes nós temos ferramentas, capacidades, mas não interessa a nossa capacidade e nossas ferramentas. É através da dependência de Deus que nós temos que agir, ir, fluir, e tudo isso é conquistado através da oração. A oração é uma questão de sobrevivência. Às vezes você pode estar caminhando, mas está como um zumbi, morto por dentro, porque te falta o relacionamento com Deus, vida com Deus. A oração não significa que você não vai passar por problemas, mas ela vai te dar força para superar os problemas. Não significa que você não vai ficar enfermo, mas significa que Deus pode te curar através da oração. Não significa que você não vai ter problemas, como eu citei do trânsito, e posso citar muitos outros, mas Deus vai estar te guardando e vai te dar soluções. Então não despreze a oração. Passe a enxergar com o valor que ela merece. Dê para ela o valor dá, que Deus dá para ela. Bem, espero que você possa ter sido abençoado com este vídeo. Peço que você, se está gostando deste conteúdo, se inscreva no canal, deixa o like, comente alguma coisa, algum testemunho, compartilhe esse vídeo e que Deus te abençoe poderosamente e até o próximo vídeo.